aí a Sprint Now Experience, episódio 2 do Construindo os Corredores. Vamos falar sobre corrida e emagrecimento. E Lucas, quero já deixar essa bomba na sua mão. Vamos falar um pouquinho sobre emagrecimento. Por que é tão difícil emagrecer? Vamos lá, vamos lá. Vou esperar tu voltar aí pra responder então. Você escutou esse barulho? Eu tentei fechar a janela, desculpa. Escutei, mas foi muito pouco, mano. Dá pra gente continuar, tá tranquilo. Então, por que é tão difícil emagrecer? Vamos lá, cara. Pô, tem diversas possibilidades de respostas aqui, tem muita coisa pra gente falar. Mas basicamente, cara, eu diria que pela nossa cultura acaba ficando muito mais difícil do que poderia ser. E quando eu digo cultura, não é basicamente o que você e Vini faz em casa, o que eu faço, mas a gente como sociedade mesmo. Se a gente pegar o ser humano de milhares de anos atrás, que vivia em um ambiente de completa escassez, completa incerteza de quando você iria se alimentar novamente, a gente percebe que a sociedade hoje passou por mudanças absurdas. Porém, o ser humano é bem parecido com aquele de milhares de anos atrás, principalmente no sentido neurobiológico, comportamental, fisiológico. Então, cara, o que acontece? A gente tem meio que um cérebro programado para a escassez, porém vive um ambiente de extrema abundância, extrema facilidade para você encontrar alimentos que são bem densos, bem ricos em calorias. E, cara, a gente meio que não está preparado para lidar com isso. Tanto que não é à toa que o número de obesidade só cresce no mundo, doenças cardiovasculares, diabetes, então tudo que está relacionado aí ao ganho de peso, ao ganho de gordura, vem aumentando. E isso tem esse motivo que eu falei. E, cara, por isso que o ambiente acaba sendo o principal fator que joga contra a gente no emagrecimento. E o segundo ponto que eu diria aqui, cara, para você e para o pessoal que está assistindo, cara, basicamente é a nossa fisiologia. Quando a gente começa ali a perder certo peso, a restringir as calorias que você consome pela sua dieta, naturalmente você passa a ter mais fome. Inclusive, tem um dado bem curioso, cara. Basicamente, a cada 1 quilo que você perde durante o processo de emagrecimento, a sua fome vai aumentando ali em torno de 100 calorias. Então, é isso, a conta acaba não fechando depois de um tempo. E isso se aplica principalmente para pessoas que têm mais peso. Ou seja, quanto mais pesado você é, mais difícil vai ser para você emagrecer. Por isso que a nossa recomendação aqui, o nosso apelo é sempre para as pessoas saírem do sedentarismo, né? Buscar sempre se movimentar, buscar uma atividade que você gosta, que você tem prazer de fazer, já para te ajudar a evitar ganhar peso, porque a partir do momento que você ganha, realmente fica muito difícil você perder. Cara, você falou uma coisa muito curiosa, né? Porque. Então, qual é o sentido de emagrecer? Já que quanto mais peso você tem, mais difícil se torna emagrecer. E toda hora nosso corpo ele reduz a sua capacidade de gastar energia ao longo dos pesos perdidos. Parece que é contraproducente emagrecer. Então, é, porque as pessoas ainda não entendem que não é simplesmente só parar de comer. Cara, primeiro, né, falando desse meio que paradoxo que existe, porque a gente vai emagrecendo e o corpo tenta voltar para isso. Isso é basicamente um mecanismo evolutivo. O fato da gente tentar o máximo possível preservar a gordura, tentar voltar para um peso anterior, foi o que fez a gente perpetuar como espécie, né? Tipo, fazer o ser humano passar pelas crises que tiveram, crises de pandemias, crises ambientais e tudo mais. Então, cara, basicamente é muito mais proveitoso naquela época, há milhares de anos atrás, o ser humano conseguir estocar ali certa quantidade de calorias. É muito mais proveitoso a gente ter um paladar que vai buscar mais alimentos que são densos em calorias, ricos em açúcar e gordura, porque eles são mais calóricos. Então, pensando em estoque, é mais interessante. Inclusive, cara, tem até uma versão natural do ser humano ali para alimentos com sabor mais amargo. Então é por isso que às vezes você pega uma criancinha ali, você bota ali um legume para ela, alguma coisa que não tem um sabor doce, ela vai fazer careta ali, vai achar estranho, porque isso é adaptativo pra gente. Então, isso já responde a primeira parte da pergunta. Aí a segunda, cara, acabou, eu confesso que eu esqueci o que tu perguntou no final, cara. Você repete aí pra mim? Então, eu perguntei se porque o corpo ele faz essa regulação homeostática, né? Que seria isso, ele faz esse balanço para tentar compensar nossa perda de peso, reduzindo o nosso gasto calórico, dificultando cada vez mais, né? Como você acabou de explicar.
e o porquê a gente tem essa dificuldade em relacionar a, a nossa dificuldade simplesmente ao parar de comer, né? Ou associa a dieta, quero emagrecer, vou parar de comer, sendo que o nosso próprio corpo nos diz que, pô, está perdendo peso, eu vou dar um jeito de não perder, não emagrecer mais. Então, por que a gente acaba levando esses hábitos de comer menos, sendo que queria que você pudesse dar um pitaco? Não, perfeito, cara. Cara, é porque, basicamente, quando você não tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, quando você basicamente nunca fez acompanhamento e tal, o senso comum, o que você aprende culturalmente é isso. Ah, eu quero emagrecer, então beleza, vamos lá. Seu almoço agora vai ser duas folhinhas de alface, uma rodelinha de tomate, meia cebola cortada ali e dois pedacinhos de frango. E, cara, isso aí é totalmente prejudicial no processo de emagrecimento, né? Não necessariamente, para você emagrecer, é necessário. Você não precisa comer menos comida. Você pode comer volumes altíssimos, agora você precisa comer menos calorias. Aí já se enquadra em lei de termodinâmica também, não tem para onde fugir. Se você não gasta mais calorias do que você consome, basicamente você não vai emagrecer, é impossível. Aí é só, literalmente, como a gente fala, como o pessoal da nutrição brinca às vezes, aí é só cortando o braço, é só perdendo algum mesmo para você perder peso. Se não tiver déficit calórico, você não vai emagrecer de jeito nenhum. Então, cara, basicamente é isso. Muito por senso comum, que as pessoas acabam associando ali que para emagrecer você precisa fechar a boca, ter vergonha na cara, enfim, coisas do tipo. E como o nosso ambiente, você já falou um pouquinho no início, mas como que o ambiente traz essa barreira para todo mundo que busca emagrecer, né? Já que as pessoas associam o emagrecimento somente à alimentação. E como é que o ambiente ele impacta nas nossas decisões? Ou por que a gente tem sempre só a dieta algum fator primordial para a gente ter um sucesso no emagrecimento ou uma dificuldade no emagrecimento? Cara, basicamente tudo gira em torno aqui, quando a gente fala de ambiente, de dificuldades, quando a gente pensa no ambiente moldando a alimentação, né? A gente imagina que tudo que está ao seu redor, sua família, amigos, coisas que você faz, lugares que você frequenta, tudo isso aqui, querendo ou não, vai influenciar as suas escolhas alimentares. Agora, além de influenciar, tem um meio do caminho aqui que basicamente é as possibilidades, o seu leque, tudo que você entende como formas de regulação emocional. Voltando para a parte ali de cultura, a gente vive um ambiente que, cara, somos educados, somos incentivados desde pequeno a associar sempre comida a alguma recompensa, algum alívio de um sentimento ruim. Então é aquilo, pô, você tá ali criança, aí você tirou 10 na escola. Prova de matemática, ela tem que multiplicar 3 vezes 3 de 9, porra, tirou 10. Vovó gritando de felicidade, netinho, aí vai lá dar um sorvete. Aí, pô, tu pensa, caraca, maneiro, né? Fiz uma parada aqui, me esforcei e vou ganhar um sorvete. E, cara, você vai crescendo com isso. Esse aqui é um exemplo bobo. Agora tem coisas que vão avançando também. Da mesma forma que, por exemplo, você tá ali com a família vendo um filme, sessão da tarde, aí, pô, aparece lá, a garota, a bonitinha do filme, tomou um fora do namorado. Aí ela chega ali na casa da amiga, chega chorando, triste, a amiga vai lá, traz um balde com sorvete, brownie, elas veem um filme, começa a rir, aí beleza, o mundo tá feliz, não tá mais triste. Aí você passa a associar também, pô, né, se eu comer uma paradinha aqui, comer outra coisa ali, eu vou ficar mais feliz. Vai acabar o problema que eu tinha. E não necessariamente é assim. Isso leva as pessoas a terem um baixo repertório ali de formas de regular suas emoções. Tudo vai levar para comida. Então, pô, a vaca tossiu, tu vai comer um brownie. Teu time ganhou, tu vai tomar cerveja. Então é sempre tipo, as coisas culturais vão acabando puxando a gente. Então o Você ambiente influencia falou dessa esse forma. exemplo da nota na escola, eu lembrei aqui da minha infância. Teve uma época que eu morei um tempo com a minha avó, né? E eu gostava quando ela ia me buscar, porque na porta da escola tinha um cachorro quente e só ela comprava o cachorro quente para mim. Então Sempre tem alguém que vai comprar. toda vez que ela ia me buscar, eu sabia que eu podia pedir um cachorro quente com Guaravita após sair da escola. E aí, cara, e assim, então eu sempre associei ela a esse momento, né? Então, assim, sempre me trazia o alívio de saber, ih, meu avô vai me buscar hoje. Opa, hoje tem cachorro quente. Cara,
E é engraçado, né? Como essas coisas que vêm lá de quando a gente nasceu, nossa infância, e até hoje a gente consegue carregar todos esses hábitos e comportamentos associados à comida, né? Muito por viver no automático também, né, cara? Porque, assim, é aquilo. Quando somos crianças, a tendência é que, por regulações externas, pais responsáveis, enfim, qualquer outra pessoa mais velha vai te induzir a isso. Agora, quando a gente fica mais velho, meio que não tem mais essa regulação externa. Porém, a gente fica limitado ali, né? Meio que uma visão mais reta para outras formas de regulação emocional. Agora, isso aí tudo demanda, pô, você literalmente sair do automático. Eu sempre tento falar com os pacientes isso. É a mesma coisa, por exemplo, ocasiões sociais, cara, uma coisa que atrapalha muito também e também tem a ver com o ambiente. A pessoa tá ali numa dieta para emagrecer e ela, pô, tem um aniversário. Todo mundo aqui, todo mundo que tá vendo, você também, a gente sabe que, pô, tem uma época do ano específica que parece que todos os teus amigos fazem aniversário. Tem um aniversário na terça, outro na quinta, outro no sábado ou no domingo. Aí tu pensa, caraca, o que que eu faço? O que que eu faço? Pô, vou sair da dieta, vou chutar o balde agora. Aí, cara, tipo, se você sair um pouco do automático, você vai pensar, pô, eu vou ter 4 aniversários em 2 semanas, por exemplo. Será mesmo que eu preciso comer como se não houvesse amanhã em cada aniversário? Será que o mais importante ali do aniversário, o que mais me motiva aí ao aniversário, é o bolo, o brigadeiro, o cachorro quente ou é tipo a companhia dos meus amigos, prestigiar a pessoa que está fazendo aniversário? Então, o comportamento automático que eu falo é isso. A gente tem algumas experiências e tal e pensa que precisa ser aquele ali para sempre. Não é porque você sempre agiu dessa forma que você tem que seguir fazendo isso, E né? Você pode aproveitar tentar. e pegar um gancho até para minha próxima pergunta. Como é que a gente pode identificar esses sabotadores que acontecem quando a gente está em processo de emagrecimento? Cara, como pode identificar? Basicamente se monitorando. É uma das coisas que eu sempre tento alertar as pessoas, sempre tento lembrar de fazerem também. Você basicamente ter ideia do que você está fazendo, cara. Quando você vive no automático, você faz as coisas e passa batido. É aquela história que eu odeio também, já até fiz um post recente, tipo, você saiu da rotina, beleza, é só voltar, não precisa se culpar e tal. Não tô falando que a pessoa precisa se culpar, mas, cara, se você saiu muito do seu planejado, se você teve um desvio muito grande do que você considera necessário para chegar ao seu objetivo, você tem que rever ali o que aconteceu. Então, cara, basicamente pensar, pô, tal coisa aconteceu, o que eu estava fazendo, o que eu estava sentindo, como eu me senti depois, em que ambiente foi isso. Então, quanto mais você tenta especificar o que estava acontecendo no momento, fica mais fácil você identificar esses sabotadores. Que geralmente são coisas automáticas que você faz. Você não para analisar. Perfeito. E uma simples lista ou simples anotações de como me poderiam ajudar? Cara, sim. Às vezes o mais básico possível já ajuda. Então, anotações, não um diário alimentar, né? Que quando a gente fala de diário alimentar, remete àquela sensação de, todo dia eu vou anotar tudo que eu como. Não, não precisa ser assim. Mas em momentos de saída, né, do planejado e tal, você realmente avaliar ali o que estava acontecendo, quando foi, como foi, que horas foi, se eu segui o plano nas refeições anteriores, tentar destrinchar o máximo possível ali sempre vai ajudar. Pode ser da forma mais simples possível. O negócio é você se monitorar. Perfeito. E eu vejo muito a galera da corrida, né, que a gente sabe muito bem que a corrida ela tem uma associação, quanto mais leve, mais performance você tem capacidade de entregar, porque é um esporte onde a gente faz sucessões de saltos, a gente corre contra o tempo, então o peso ele é um dos fatores que podem influenciar na performance. Então, muitos passam sempre por períodos de restrições grandes, porque associam tem que perder peso, eu preciso perder peso, e normalmente eles associam um alimento específico, ou um macronutriente, que seria isso, né? O carboidrato como o vilão da história. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho por que normalmente as pessoas põem o carboidrato como vilão e é da sua importância também para o emagrecimento e para o treinamento. Perfeito, perfeito. Cara, as pessoas colocam o carboidrato dessa forma porque é aquilo. De todos os macronutrientes, né, se a gente considerar carboidrato, proteína e gordura, o carboidrato é o primeiro que, se você tirar, você consegue perceber um resultado mais rápido na balança ali. Agora, isso quer dizer que você está perdendo muita gordura? Não. Porque o que acontece? Já até puxando para a importância do carboidrato na corrida, em qualquer atividade física.
Quando a gente consome ali carboidrato, você come um pão, uma tapioca, enfim. Depois de um tempo você vai fazer a digestão, vai absorver aquilo ali. E a gente estoca o carboidrato como energia. E essa energia é chamada de glicogênio. Porém, quando a gente estoca isso, né, quando a gente consegue reservar esse glicogênio, ele puxa moléculas de água junto com ele. Então, ou seja, quanto mais carboidrato você come, mais moléculas de água também você vai puxando para dentro do músculo. E, cara, isso reflete no peso. Isso faz seu peso aumentar. Da mesma forma que como você come, seu peso aumenta pela questão da água e tudo mais, se você tirar o carboidrato, comer muito pouco durante o dia, seu peso vai cair também. O pessoal acha que isso aí é a solução do emagrecimento. Só que, como eu falei aqui no começo, é aquilo. A gente precisa de déficit calórico. Se você não tiver um controle da dieta, cortar o carboidrato, mas consumir mais calorias do que você gasta com outros nutrientes, você não vai emagrecer. E é aquilo, você vai ter uma performance muito pior no treino, porque você não vai estar com um dos principais combustíveis de energia, que é o glicogênio, que vem do carboidrato. Por isso que o carboidrato é tão importante assim, a gente basicamente nunca vai cortar o carboidrato. A não ser que seja um atleta que precisa bater peso, outra ocasião, outro esporte para corrida, assim, para o emagrecimento de pessoas que não fazem esporte a alto nível e tal, não tem necessidade nenhuma de cortar o carboidrato. A gente só adequa a quantidade. Perfeito. E para aquele corredor, ó, teve até um comentário aqui interessante. Nutri, eu já cortei o carboidrato e passei um dia extremamente mal, não conseguia fazer nada. O que você acha? Cara, isso acontece muito, isso acontece. Quando o corte é abrupto, do nada você corta o carboidrato assim, tem gente que sente até dor de cabeça, pode ficar um pouco mais enjoada. Tem o lance da hipoglicemia também, que pode acontecer, não é sempre que vai, mas pode acontecer. Sim, Então e é bem comum isso. as pessoas não lembram ou não sabem que o órgão principal do corpo que precisa de glicose, né, que precisa de açúcar, é o cérebro. E ele só come glicose. E corpos cetônicos também, mas até lá exige muitos processos. Mas ele é o cara que mais consome glicose durante seu dia. Então, quando a gente reduz o carboidrato, isso começa a afetar até um pouco nossos pensamentos, a nossa disposição, por causa desse efeito que o cérebro precisa de glicose. E me Sim. explica aqui uma coisa, falando na corrida, a galera costuma utilizar muitos treinos em jejum para poder emagrecer mais, né? É, eu queria que já que o carboidrato ele não é vilão, esse treino alimentado vai atrapalhar meu emagrecimento? Eu preciso treinar em jejum sempre que eu estiver em período de fase de perda de peso? Cara, não é necessário, mas pode ser útil se for da vontade da pessoa se encaixar melhor na rotina. Mas o que acontece? Existe esse pensamento porque tem vias, né? A gente tem vias energéticas, tem via de creatina fosfato, que é uma via energética, tem a via da glicólise, enfim. Tem a quebra de gordura para usar como energia. E é esse um dos motivos que as pessoas pensam isso. Quando a gente está com estoque, com disponibilidade baixa de glicose, se está em jejum, por exemplo, a tendência é que você passe a usar mais gordura como fonte de energia nesse treino. Porém, isso existe um abismo entre você usar gordura como energia durante uma atividade física e você emagrecer. Como eu falei, o emagrecimento é totalmente dependente de déficit calórico. Você usar gordura como substrato não quer dizer que você vai emagrecer. Se a dieta não estiver alinhada, acabou aqui. Você já não emagrece. Agora, não necessariamente a pessoa precisa treinar em jejum. Se ela treina em jejum ali, beleza. Mas isso não vai trazer nenhuma vantagem para ela. Até porque essa gordura aqui que é usada durante o exercício, ela não vai sair diretamente do tecido adiposo visceral, por exemplo, né, que está entre os órgãos ali. Principalmente pessoas mais treinadas, mais adaptadas, podem usar ali mais gordura intramuscular, pode usar gordura que está no plasma também. Por isso que não tem tanta aplicabilidade para emagrecimento, não vai mudar muita coisa. O que o pessoal esquece também é que o nosso corpo não funciona como um botão de liga e desliga, né? Tipo, eu vou ligar aqui uma intensidade mais baixa, vou ligar o jejum, vou só queimar gordura. Ou então eu vou comer um pãozinho, uma banana e pum, tô queimando glicose pra caramba. Não é assim. A todo momento no exercício a gente vai usar creatina, vai usar carboidrato, vai usar gordura. Só que as proporções vão mudando. E aí a pessoa não Perfeito, entende ali a questão da dominância e tal e acaba falando besteira. perfeito. E exatamente assim, no treinamento também. Nada no nosso corpo acontece exclusivo.
ele tem predominâncias. Então, o papel do treinamento, do acompanhamento de corrida é justamente fazer com que a pessoa treine em predominâncias diferentes durante um ciclo, durante uma preparação, como a nutrição e como o treinamento também. Porque, por mais que a gente busque queimar mais gordura em certo tipo de treino, a gente também vai estar consumindo glicose, né? Então, a gente consegue dizer que está acontecendo certo fenômeno no nosso corpo quando a gente direciona esse estímulo para o que a gente quer como resultado. Mas nós somos seres diferentes. Então, certas magnitudes vão ser uma proporção maior para outros, ou para o Lucas vai ser um pouquinho diferente, mas assim, tanto que ultimamente a gente tem visto muito na internet os modelos de treino polarizados, que são os treinos que têm bastante treino em baixa intensidade, onde ali fica a famosa Fat Max, né, que as pessoas prometem que se você treinar nela você vai ter um maior emagrecimento, mas se esquecem do gasto calórico da sessão também. E a gente estimular todas as vias é importante para as adaptações que o nosso corpo vai ter ao treinamento, além dos impactos nutricionais. Então, eu queria até aproveitar esse gancho, já que a gente acabou falando de exclusividade, se eu aumentar, então ficaria claro aqui para o pessoal entender bem. Então, se eu só aumentar a gordura na dieta, quer dizer que eu vou consumir mais gordura? Depende do quanto você aumentar também. Se você se enquadrar ali em uma dieta cetogênica, por exemplo, que é uma dieta majoritariamente feita por gorduras, aí você vai ter uma disponibilidade muito baixa de carboidrato. Provavelmente vai usar mais gordura. Agora, é aquilo, como você falou até no começo. Precisa de um tempo ali para o corpo se adaptar e passar a produzir corpos cetônicos também. Isso acaba acontecendo. Agora, não necessariamente vai levar a maior emagrecimento. Você vai estar priorizando, dando maior demanda para uma via de produção de energia. Agora, isso não necessariamente vai te emagrecer mais. Para Perfeito, performance, a gente sabe que não vai melhorar muito, né? Vai até piorar, no caso. Tem esse lance. perfeito. Gordura Entender para que não, performance não dá entender que o certo. momento do treino, pessoal, é muito importante, mas ele não é o momento que você vai emagrecer. O emagrecimento ele continua acontecendo durante o período do seu dia, né? Como você falou, as 24 horas são muito mais impactantes do que a hora do seu treino. É, então, agora eu vou puxar para o lado do carboidrato. Esse excesso de carboidrato também, por mais que ele prometa essa melhora na performance, é necessário? Como a gente vê hoje em dia as pessoas tomando 2 géis numa corrida até 1 hora. Quais são as recomendações aí para a galera que está querendo usar um gel de carboidrato, comer alguma coisinha ali para não sentir falta de energia? Uhum. Cara, isso aí virou moda mesmo, né? Até porque pelo boom da corrida em si. A gente sabe que quanto mais a corrida cresce, a gente percebe que existem mais assessorias, mais clubes de corrida que o pessoal corre junto, então a tendência é que surjam também mais informação. Por isso que a gente está aqui também trabalhando. E, cara, a ideia é que a gente passe a usar carboidratos durante o treino a partir ali de 45 minutos para 1 hora. Depende muito da ocasião, da demanda da pessoa. Vou dar um exemplo aqui que às vezes também eu vejo muitos profissionais, muita gente que fica preso demais à diretriz e acaba às vezes desconsiderando outras possibilidades. Claro que, pô, diretriz tem que ser seguida. Sou o maior fã de diretriz que tem. Agora, por exemplo, uma pessoa que não gosta de comer antes de correr, vai fazer a primeira prova ali dela, ela quer bater o tempo dela nos 5 km. Pô, em tese, a pessoa vai terminar ali, se ela está planejando fazer abaixo de 25 minutos, ela vai terminar em 23, 24 minutos. Cara, não tem necessidade nenhuma de um gel. Mas a pessoa está em jejum, ela não consegue comer nada. Pô, por que não talvez botar um gel antes dela largar, no comecinho da prova? Pode ser uma alternativa se ela já tiver testado isso antes no treino. Então, tem diversas possibilidades. Mas o básico é você usar ali entre 45 minutos e 1 hora. Começa ali com um gel primeiro. Nunca comece usando muito carboidrato durante uma sessão. Principalmente se você não estiver acostumado, cara. A chance de ter algum problema é maior. E essa chance de desconforto intestinal, de intercorrências intestinais, aumenta conforme o treino é mais longo também. Então, o pessoal da trilha aí, pessoal que treina para meia maratona, para ultra, cara, vai com calma ali, começa, adapta o intestino primeiro,
Aí depois você vai subindo as quantidades. Por isso que a periodização, como o Vini falou, é importantíssima. Não só o treinamento, como da dieta também. E claro, quando você tem um acompanhamento nas duas frentes, a gente consegue unir tudo. Então, se é um período de treino com um pouco menos volume e é necessário encher os estoques de glicogênio, a gente vai fazer isso para pensando numa prova. Então, se é uma época de treino que tem mais demanda, tem mais volume, tem mais intensidade, a gente acompanha isso na dieta também. Então, cara, tudo é importante. Tudo. O que você comeu antes, o momento ali. Por isso que a gente tenta sempre enfatizar para as pessoas que não adianta você pensar em coisas isoladas, né? Tipo, ah, eu quero pegar o melhor gel, eu quero pegar um óculos, quero pegar o melhor tênis. Não, cara, tipo, é focar no básico primeiro para depois você ir melhorando um ponto ou outro, né? E eu queria que você me desse algumas dicas práticas para aquele corredor. Já entendeu a importância do carboidrato, já entendeu a importância do teu equilíbrio, já entendeu, já sabe da importância de treinar bem, porque ele treinando bem, ele vai ter um gasto calórico maior, vai ter adaptações no seu corpo, onde vão permitir ele aguentar mais açúcar, né, mais carboidrato, vai queimar mais gordura, e ao mesmo tempo o corpo dele vai ser, a gente chama de máquina oxidativa, né? Aquela pessoa que tem um Sim. metabolismo aeróbio muito desenvolvido, e aí ele consegue prolongar suas horas de treino. Então, quais seriam, como você gosta de trabalhar e quais seriam as recomendações para aquela pessoa que não tem um nutricionista, não tem um acompanhamento e quer emagrecer e está correndo, sabe? Qual é. Deixa eu melhorar só um pouquinho a pergunta. Eu quero emagrecer, sou corredor, preciso emagrecer. Quais são as suas recomendações? Como você gosta de trabalhar? O que ele precisa ficar atento ali para ele não ter uma complicação? Tá, perfeito. Vamos lá. Cara, primeiro de tudo é que quanto mais você almeja performar na corrida e quanto mais você dá importância para a corrida, mais paciência você vai ter que ter. Isso aí é uma coisa que já tento deixar bem claro para todo mundo desde o início. Não tem como a gente querer tudo na vida e muito menos aqui na nutrição e na corrida também. Então, por exemplo, se você quer emagrecer, cara, mas você tem provas importantes, é importante para você performar bem na prova, chegando ali perto da prova, cara, você vai ter que deixar o emagrecimento um pouco de lado. Seu corpo precisa de mais energia, não dá para ficar em déficit para sempre nessas ocasiões. Então, a primeira coisa é literalmente ter paciência, cara. É respeitar as fases, respeitar a periodização. Então, por mais que você esteja por conta própria, você pode ali, chegando, faltando um mês para a prova, vai começando a comer mais carboidrato, vai se preparando para um possível load de carboidrato também antes da prova, 2 dias antes, mais ou menos. Então, cara, tipo, é basicamente isso. Segunda dica, presta muita atenção no carboidrato. Foi quase que o centro da nossa live aqui, então cortar não vai adiantar nada, cara. Por mais que você pense que vai emagrecer mais rápido e terminar logo esse processo, não vai. Você vai passar a treinar mal, treinando mal, você vai gastar menos energia, você vai ficar frustrado com o seu desempenho nos treinos, vai ficar frustrado em fazer a dieta e aí uma coisa leva a outra, vai tudo por água abaixo. Uma outra coisa, tenta concentrar melhor as refeições em momentos mais oportunos, por exemplo. Quem treina corrida quase sempre treina de manhã. Então, cara, de manhã, antes, depois da corrida, é o pior momento para você fugir da dieta, fazer alguma coisa que não está dentro do seu planejado. Ou seja, a primeira refeição ali antes de correr nem sempre é tão importante. Tanto que a gente falou aqui há pouco tempo que você pode treinar em jejum. Agora, é muito importante você fazer um pós-treino excelente ali. Então, pega uma proteína de qualidade, ovo, queijo, whey, leite. Pega carboidrato também. Você pode usar tapioca, pode usar pão. Claro, aí você vai ter que adequar as quantidades. Tenta não subir muito, nem abaixar muito de vez. Vai tentando achar um limiar bom para você. Mas essas refeições aí que circulam o treinamento são muito importantes. E aí, de noite, se você quiser. Tem muito esse mito também que eu gostaria de quebrar agora. O pessoal acha que eu vou correr no dia seguinte, tenho que comer demais à noite, tem que me entupir de carboidratos. Também não é assim. Também não é assim. O nosso estoque de glicogênio, né, a gente consegue estocar energia durante o dia todo. Principalmente na primeira refeição depois do treino. Então não adianta à noite você chegar lá e querer comer volumes enormes, até que você vai dormir mal, e dormindo mal você pode prejudicar o treino também. Então, o pós-treino, o carboidrato seria mais importante até do que a proteína para aquele cara que está correndo? Cara,
diria que sim, no pós-treino principalmente. Agora, se é um corredor muito mais avançado, já que precisa de realmente de quantidades muito grandes, é interessante que tenha uma proteína bem ajustada ali também, que ela até ajuda na ressíntese, né, na recomposição do glicogênio. Agora, para quem é iniciante e tal, tipo, não precisa se preocupar tanto. Você bota ali um ovo, um frango, alguma coisa, mas não é o ponto Mas principal da refeição. mas no pós, o carboidrato ele entra então como esse fator aí para recuperação e para ajudar nesse. Entendi. Sim, sim, sim. Pós-treino é isso. Você teve um gasto ali, você acabou reduzindo os estoques, então seu corpo está muito mais apto para recuperar aquilo. Então, nesse momento aí, cara, o carboidrato que você consumir, naturalmente a tendência dele é que ele seja bem desviado para essa função, que é recompor os estoques de glicogênio. Por isso que tem aquela história de, quer incluir um doce? Eu ia fazer Inclui depois de um treino essa mais aeróbio. pergunta. É, Tem exatamente, isso. eu vejo a galera no pós-treino, então seria um momento é, oportuno para comer esse docinho, então, após o treino ali. Sim, diria que é um dos mais oportunos, sim. Porque pensando até em autocontrole também, pensando em evitar um exagero, ainda mais se você fez um treino muito intenso e tal, você ainda está ali com adrenalina, noradrenalina relativamente altas e tal, então isso, de certa forma, dá uma inibida na fome. Então, se for um alimento que você gosta mais, tem um apreço maior, dificulta um pouco para que você acabe exagerando. Eu falo um pouco porque, cara, não é garantia também. Tem pessoas que, se não tiver um autocontrole tão bom assim, vai pegar uma coisa que gosta muito ali, ela vai exagerar. Pode ter feito um intervalado ali de 10 quilômetros, pô, absurdo, mas ela vai exagerar, entendeu? Então depende muito também. Usa o treino como recompensa para poder comer mais ou comer um doce, Isso, né? é. Tipo, Acaba já usando que, como uma motivação ali para já que eu justificar às vezes, né, treinei, também. já que eu treinei, eu posso comer meu x-salada, meu doce de leite à vontade, né? Minha É, pasta tem de isso. amendoim. E aproveitando que eu acabei falando de pasta de amendoim, e as gorduras para o corredor? Já que eu quero melhorar meu treinamento, eu quero ser um cara que queima mais gordura, consumir gordura antes e após o treino tem realmente relevância? Por que não seria essencial a gente consumir gordura aí antes e após o treino? Cara, basicamente porque a digestão dela é mais lenta, então antes do treino, cara, não é uma ideia boa. Tem mais chance aí de você acabar atrasando a digestão da refeição inteira se você colocar muita gordura antes de treinar. Isso vai te prejudicar, você pode ficar meio pesado para correr, não sentir bem durante a corrida. E no pós-treino é aquilo. Não vou dizer que não pode ter. Muito pelo contrário, você pode colocar e tal, mas é aquilo. Não necessariamente você aumentar um pouco a quantidade de gordura ali vai fazer você queimar mais gordura durante o treino. Isso é muito mais dependente das suas adaptações do seu treinamento. Então, estando mais condicionado, treinando melhor com o passar do tempo, você vai desenvolver essa habilidade. É uma habilidade que, cara, pela dieta ali, como eu falei, não vai mudar tanta coisa. Não tem muito ajuste que a gente faça para induzir a Então, pessoa a usar o mais gordura durante o pré-treino treino. pão com pasta de amendoim não é uma boa escolha. Cara, não, é melhor você usar um pouco de geleia, um pouco de doce de leite. Fica melhor. Entendi, perfeito. Cara, excelente. Tem É uma pergunta até. aqui, mano. Antes de continuar, acho que tem uma pergunta aí. Consegui ver aqui. Conseguiu? Consegui, aqui. Tem gente que não sabe sobre dieta e emagrecimento e acaba se lançando uma dieta cetogênica. Pode fazer isso? É perigosa? É, Isso aí é com você. isso aqui é pra mim. Cara, perigoso em risco de vida? Diria que não. Não tem esse risco, mas muito provavelmente a pessoa, assim, não vai. Se a pessoa não tem instrução, ela sozinha não vai montar uma cetogênica com qualidade. É aquela história, a pessoa diz fazer dieta cetogênica, mas aí tá comendo bacon, tá comendo, pô, diversas gorduras que não são saudáveis. E aí, às vezes, come muita proteína também. E, cara, e aí fica uma coisa horrível, porque a nível intestinal, pro colesterol também fica ruim. Então, de forma aguda, no curto prazo, pode não ser perigoso. Mas sustentar uma dieta cetogênica sem instrução a longo prazo, se você não montar direito, pode ser perigoso sim. Eu vou até deixar meu relato publicamente aqui. Eu tentei fazer aí por 14 Lembro dias disso. e aí
a pior experiência era a ida aos banheiros, né? Então, meu intestino travou muito e não ficou nada agradável. E aí eu voltei aí para meus carboidratos, minhas fibras, pedi arrego. Não foi nem a questão de estar em cetose, foi mais a questão de ir ao banheiro, essas necessidades que são primordiais, porque ela tem muito detalhe, né? Então, num âmbito geral, então, quero que você dê três dicas práticas hoje para quem quer emagrecer que não pode faltar no seu dia a dia, né? Pô, se você pudesse listar três coisas, faça isso, isso e isso, você vai poder ter maiores chances de acertar aí no seu processo de emagrecimento. Quais seriam? Perfeito, perfeito. Cara, a primeira delas é passa a comer mais. Pode parecer contraditório, mas passa a comer mais. Você pode aumentar muito o volume de vegetais, por exemplo. Então, cara, come mais legumes no almoço, no jantar. Isso tudo já vai te ajudar muito. Principalmente aquelas pessoas que enfrentam dificuldade, que trabalhou o dia todo, chega à noite, tá vendo ali uma série, um filme aí, fica procurando a todo custo uma bala, um chocolate, alguma coisa para comer assistindo. Então, tenta ficar saciado o máximo de tempo possível. E para isso você tem que aumentar o volume de comida, não tem jeito. Então, vegetais é uma ótima opção. Passa a usar coisas de densidade calórica menor também, isso ajuda muito. Então, por exemplo, ao invés de você comer 100 gramas de arroz, você pode trocar essa quantidade aí por 200 gramas de batata, mais ou menos. Então, cara, vai te dar muito mais saciedade, muito mais volume. Então é isso, cara. O volume aí já é a primeira dica essencial. A segunda que eu daria, por exemplo, é dormir melhor, cara. Se você negligencia o seu sono, se você é aquela pessoa que dorme tarde, fica com o celular colado na cara no TikTok ali, vendo dancinha, porra, até 1 hora da manhã, mano, vai dar ruim no seu emagrecimento com certeza, cara. Porque além de você ficar mais tempo acordado, você vai dormir menos horas com uma qualidade pior. Esse cenário de sono ruim te leva ali a ficar literalmente mais impulsivo para estímulos alimentares. Então, aquela ida ali pro trabalho que você passa por uma loja que tem um doce ali, aquilo ali vai ficar muito mais evidente para você, vai te chamar muito mais atenção, por exemplo. Então, sono é a segunda dica que eu dou. E a terceira é basicamente, cara, organizar. Você tem que organizar a tua rotina, organizar quando você vai produzir a comida, quando você vai no mercado, por exemplo. Porque os cenários que as pessoas costumam exagerar quando pensam aí no dieta emagrecimento é aquela coisa, cara. Você está estressado, cansado, chega em casa, não tem nada pronto, você não tem o que fazer, não tem nada para ser feito também, tipo, dispensa vazia. Mano, nesse cenário aí, tu vai recorrer ao iFood, você vai recorrer ao X-Tudo da esquina. Então, aí vai emendando uma coisa uma atrás da outra. Aí você come mal, aí como você comeu muita gordura, muitas calorias à noite, você vai dormir mal também. E aí vira aquele círculo ali que não tem fim. Cara, muito bom, muito bom. Hoje eu tenho tentado comer mais cedo também para ter um sono melhor, para poder melhorar meu treino no dia seguinte. Então, assim, é uma roda, né, cara? Assim, o treinamento te ancora para ter hábitos bons, aí esse hábito bom não vai deixar com que você coma algo que na no seu senso não seja ideal para a sua saúde, para o seu dia, e aí você já não come aquela barrinha de sneakers, de sobremesa, e aí você já pô, almoça mais, aí você consegue se concentrar no trabalho, então trabalha melhor, e aí chega cansado, aí se alimenta bem, porque sabe que no dia seguinte vai ter que acordar cedo para treinar, É então as isso. coisas, o comportamento vão girando, vão tendo esses hábitos angulares, né? Exato, E, mano. E, e cara, agora, eu fala. vou até dar um relato também, tipo, de sair de dormir melhor, desses hábitos angulares. A corrida me ajudou muito nisso, principalmente com sono, porque, por exemplo, antes de correr, eu tinha uma dificuldade absurda, cara, de dormir antes de meia-noite, por exemplo. Todo dia, dormia depois de meia-noite, meia-noite e 20, meia-noite e meia. Tinha muita dificuldade, tipo, às vezes ficava estudando até mais tarde, trabalhando, aí, cara, jantava 10h30 da noite, aí, pô, isso me prejudicava em certo ponto. Seguir a dieta era mais difícil também. Aí eu passei a correr. Aí, quando você começa a correr, você entende que, cara, se você acordar depois de 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, fica muito difícil correr, porque tá só pra caramba já. Aí eu passei a literalmente dormir mais cedo pra acordar mais cedo e treinar melhor. E aí, treinando melhor, cara, o dia rende muito mais. Você sente
a sua autoeficácia aumenta, né? A autoeficácia é basicamente a tua sensação de clareza, de ter capacidade de fazer as coisas no seu dia a dia. Quando você aumenta isso, cara, fica muito mais fácil você se dar bem nas outras tarefas. Então aí o trabalho melhora, estudo melhora, tudo melhora. E a sensação é incrível, né, cara? Você chega de um dia, faz um treinaço, começa a correr, começa a entender que a construção de um corredor não é simplesmente só pegar o tênis e sair. Você começa a se alimentar melhor, dormir melhor, estudar melhor, trabalhar melhor, ser uma pessoa melhor, né, dos seus relacionamentos. E aí você se sente, caraca, pô, eu tô conseguindo, né? E aí você consegue ter esse reflexo aí no seu objetivo também de emagrecimento, né? E, Lucas, e aquela pessoa que, cara, a balança não desce, o peso não cai, quais são as outras possibilidades que ela pode analisar a sua autoeficácia, tipo, como ela pode perceber evoluções além do peso? Porque eu acho que a gente fica muito preso no peso, né? E associa o emagrecimento somente a isso, né? Perfeito, perfeito, cara. Puxando para o pessoal que corre e quer emagrecer, a gente pode perceber diversas mudanças, cara. Por exemplo, seus tempos estão melhorando, você percebe ali que, cara, um treino que você fazia com um esforço muito maior, aí você percebe que a frequência cardíaca está caindo, você consegue manter o mesmo ritmo ali, tendo menos esforço, sua recuperação entre os treinos está boa, você percebe outros parâmetros sem seu peso, como por exemplo, roupas estão mais folgadas, seu comportamento, você está conseguindo seguir a dieta com muito mais facilidade, você não tem tantos impulsos assim para acabar saindo do que você planejou, do que você se organizou. Medidas também, por exemplo, circunferência, né? As roupas estão associadas a isso, mas, cara, circunferência abdominal está diminuindo, seu peso está lá estável, mas circunferência caiu, pô, é um bom sinal. Aí se você faz uma avaliação física, você vê dobras cutâneas, as dobras estão diminuindo também, é um ótimo sinal. Então, cara, é sempre avaliar coisas além do peso, dar importância para isso também. Sono, por exemplo, se você consegue ter uma rotina ali bem estruturada, você costuma dormir e acordar no mesmo horário, consegue comer um pouco mais cedo também. Então, cara, são intestino funcionando, é um parâmetro pô, excelente para você perceber se você está fazendo certo, se você está conseguindo cumprir com o proposto, né? Então, cara, tem muito parâmetro para a gente avaliar. É que realmente, se você não tem ali um direcionamento, fica difícil você que não entende do assunto saber, pô, eu vou analisar tal coisa aqui para ver se eu estou evoluindo. Não, você vai ver o mais óbvio, o mais intuitivo, né, que é o peso na balança. Muito bom. Lucas, quero já deixar meus agradecimentos aqui para você publicamente. Muito obrigado. Eu acredito que essa live foi muito esclarecedora para a galera que quer emagrecer e para enxergar muito além do que só o peso na balança, do que só o emagrecimento, né? E entender que são fases, entender que nenhum alimento é vilão, entender que o comportamento ele pode estar muito associado a outras questões que a gente não está conseguindo ver, perceber e entender, né, naquele Demais. momento, né? Então, é também entender que a gente vai errar, né? Vai ter momentos que a gente, por mais adaptado que a gente esteja, a gente vai ter esses tropeços na jornada. Então, muito obrigado mesmo aí pelo seu conhecimento, pelo seu tempo. Eu acho que a construção de corredor passa muito nisso de criar uma consciência para a galera que está aprendendo, está querendo iniciar essa jornada e que não sabe por onde começar. E ajustar a alimentação é um passo que já está próximo a ela, né? Ela não precisa de muitos recursos, ela pode ali cozinhar a própria comida, começar a ver como é que está o prato dela. Eu sempre falo para a galera, cara, a regra das três cores, elas não falham. O prato tem que ter três cores, cara, não adianta. Se tiver três cores, você está num bom caminho. Porque, assim, não é que você tem que ter um prato colorido. Se tiver três cores, você já está gabaritando muito, está muito à frente, porque você vai começar a perceber as repetições, os padrões ali, começa a ver quando não está muito colorido, né? E aí isso já vai te facilitar. O Lucas falou muito bem do volume alimentar. Gente, não é o alimento, e sim a forma que você come, né, o alimento, né? Então, ele pode te trazer muitos benefícios e se você souber usar em certos momentos também vai ser bem benéfico, né?
E corredor não tenha pressa, queira melhorar seu treino, queira melhorar aí o seu sono e a sua dieta que você vai emagrecer. E esse processo ele é muito importante. Eu aqui também estou num processo de emagrecimento e estou vivendo isso como vocês, não é fácil para ninguém, né? Nós temos muitos motivos porque a gente acaba se sabotando no emagrecimento, mas entendendo que sempre dá para melhorar, é seguir um dia após o outro. Lucas, suas últimas palavras e agradecimentos. Perfeito, mano. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a todo mundo que assistiu também, todo mundo que mandou pergunta e tal. É sempre bom ter essa interação. A gente fica, pô, feliz demais de saber que a gente consegue ajudar as pessoas, não importa quantas sejam, o negócio é a gente conseguir passar a mensagem e ajudar. E, cara, você aí que ainda não tem acompanhamento, você que não tem instrução, nem de treinador, nem de nutricionista, é uma coisa que eu sempre falo, cara, pra amigos, pra pessoas que eu conheço, cara, tipo, tem muita informação na internet, mas, pô, saibam filtrar. Filtrem ali, tipo, pô, pessoas que não prometem coisas milagrosas. Evitem aquele treinador que fala que vai fazer você correr 5 km abaixo de 20 minutos em 2 meses. Cara, tem coisas que, sabe, não tem, não existe. Evita aquela promessa milagrosa de emagrecimento. Foquem em, pô, literalmente começar com o que vocês têm, como o Vini falou. Às vezes não é tão difícil, às vezes não, nunca é tão difícil você melhorar a sua alimentação. Você pode não fazer de forma perfeita. Ninguém precisa fazer de forma perfeita. Agora você consegue sempre melhorar. Treinamento, a mesma coisa. Como o Vini falou, pô, variar estímulos. Esquece a ideia de ficar só em zona 2 para emagrecer, não. Pode fazer um intervalado, você puxa um pouco mais, enfim. É buscar ali informações básicas para vocês melhorarem aos poucos. Quem sabe mais para frente, quando tiver mais condições, você começa e tal. Mas é isso, gente. Como o Vini falou, é um processo que é difícil para todo mundo. Eu sei que a maioria das pessoas que acabam me procurando às vezes quer emagrecer. E, cara, a pessoa quer emagrecer, mas ela não quer deixar de praticar o esporte bem. Por isso que o nosso trabalho é tão importante aqui. Por isso que a gente sempre tenta, o máximo possível, trazer qualidade ali para o emagrecimento e para a vida da pessoa também. Porque, cara, a partir do momento que você passa a perder o prazer naquilo que você gosta, por exemplo, na corrida, se você passa a quebrar todo o treino, você está treinando pô, desmotivado, cansado pra caramba, cara, isso é ruim. Por isso que a gente sempre tenta esclarecer, trazer conteúdos para evitar essas coisas, né? E é isso, seguir firme aí, seguir acompanhando que a gente está sempre tentando ajudar o máximo possível. É isso, galera. Segue o Lucas aí nas redes sociais. Vou deixar aí depois pra galera. Meus agradecimentos. Segue a Sprint Now também aí no Instagram. Quem quiser um acompanhamento de corrida, nós estamos aqui com o novo Conselho de Assessoria Esportiva, buscando em construção de um corredor, entendendo que ela tem esse processo, ela tem essa jornada, né? Construindo corredores rápido, mas sem pressa. Obrigado, Lucas. Até o próximo episódio. Tamo Sprint Now junto. Experience, episódio 2, Construindo Corredores. Por que é tão difícil emagrecer? Até a próxima.